Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Porto Alegre soma 110 casos de dengue. Grande parte dos pacientes contraiu a doença na cidade. O Ministério Público também instaurou inquérito ao saber que agentes da vigilância sanitária estavam encontrando resistências nas vistorias. Para falar sobre o perigo da dengue e a atuação da instituição em políticas públicas na área da saúde, convidamos a promotora de justiça Marinês Asman, que atua na especializada dos direitos humanos na capital. Doutora Marinês, quero dizer que é um prazer tê-la aqui conosco novamente no programa. É um prazer, é uma oportunidade importante para falarmos sobre esse assunto que hoje está na pauta. Doutora Marinês, agora no mês de março, os agentes de saúde tiveram enormes dificuldades de entrarem nas residências, nas casas das pessoas, para verificarem algum foco da doença. E a senhora acabou abrindo um inquérito civil público para apurar essa questão. Como ficou? Bom, nós já tivemos alguns avanços, nós recebemos a equipe da Vigilância de Porto Alegre, numa reunião com 3 promotores da área da saúde, e nos passaram essa situação assim, bastante preocupante em relação aos números. Veja que a dengue não é um problema de saúde pública aqui em Porto Alegre, é em todo o mundo. E os estados, os agentes de saúde, os operadores da área da saúde estão trabalhando na medida do possível para debelar esse mal. Mas ele está evidentemente ligado a uma série de circunstâncias que dizem respeito à saúde. Particularmente no caso de Porto Alegre, nós resolvemos então estabelecer uma parceria com o município no sentido de não só no inquérito, mas de formas mais abrangentes trabalhar esse tema. Por exemplo, indo à mídia e alertando a população para a necessidade da adequação dos hábitos no que diz respeito às suas propriedades, não só fazendo elas mesmas o trabalho de limpeza daqueles possíveis criadouros, mas também acessando sem maiores entraves a ação da vigilância sanitária. E por várias vezes foi dito isso, não só pela vigilância, mas principalmente pelo Ministério Público, que o Estado está lá, evidentemente, por necessidade, para trabalhar para a população. E nós não podemos, então, colocar o direito de propriedade como um direito absoluto. Evidentemente que nós entendemos que a população está amedrontada e teme por alguma, enfim, alguma ação que não seja propriamente a oficial da vigilância. Mas a vigilância trabalha em equipe, nos bairros são noticiados com antecedência e os agentes estão devidamente munidos de documentos, portanto, tomando as precauções evidentemente necessárias, a população deve aceder, as pessoas devem aceder para o trabalho da equipe em saúde. Claro. O verão já encerrou, mas a senhora também teve uma reunião na Vigilância de Saúde para tratar de digamos assim, um protocolo de intenções para estabelecer a atuação dos vigilantes para os próximos verões. Sim, veja que não é a primeira atuação do Ministério Público em Porto Alegre nessa área. Nós já tivemos em 2011 um inquérito que foi aberto pela colega e que averigou as medidas que o município vinha tomando, se eram adequadas e suficientes para conter a proliferação da doença. Hoje nós estamos estabelecendo este protocolo porque não é só no verão que a dengue acontece. E nós precisamos prevenir para os anos vindouros. A dengue é uma doença do início do século que voltou com toda a força, principalmente em países subdesenvolvidos. A Europa não enfrenta esse problema de forma tão grave. Então é importante que nós nos indaguemos a respeito dos nossos hábitos. Isso aconteceu também, nós temos que fazer esta comparação para verificar quais são as atitudes que se repetem. Então, em relação, por exemplo, ao inverno, nós sabemos que há alguns anos nós tivemos o aparecimento da gripe do H1N1. O que veio a mudar os hábitos das pessoas e a estrutura de saúde enfrentou desafios enormes para poder atender a população na medida do necessário.
Porém, o Estado não faz saúde sozinho. A própria Lei Orgânica da Saúde nos diz que é dever do Estado, da sociedade, das empresas, de todo o cidadão, a promoção da saúde. Significa que não há estrutura suficiente de saúde para fazer frente às necessidades cada vez mais crescentes nessa área, se o cidadão não participar. No Brasil, isso foi inclusive referido pelo ministro da Saúde, as políticas no que diz respeito ao combate à dengue, elas sofreram alguns percalços porque muitas vezes não há participação, mais do que participação, a adesão da população no que diz respeito às medidas necessárias. Nós vivemos numa sociedade extremamente consumista, portanto, nós produzimos muito lixo, e esse lixo é um criadouro natural do Aedes aegypti. Nós temos que questionar esses hábitos, porque a saúde não é só promover medicação, promover assistência médica hospitalar. É muito mais do que isso, e não sou eu que estou dizendo, a Constituição de 88 diz que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Social no sentido do indivíduo inserido no meio. Claro. Portanto, se a sociedade está insegura, se as pessoas estão sob estresse, se o transporte não está acontecendo de forma adequada, se a alimentação, principalmente, não é... nós abusamos do sal, nós abusamos do açúcar e depois nós temos que tratar a pressão. Claro. Ou nós temos que tratar a obesidade, outros males causados por esses insumos. Claro, mas as providências que estão sendo tomadas é justamente para que haja, digamos assim, um planejamento para que os agentes trabalhem de uma forma mais adequada nos próximos anos. Em relação à dengue, é isso que se faz, mas eu procuro sempre fazer essa associação com os outros males, porque nós temos a dengue, nós temos a gripe A e nós temos a tuberculose em Porto Alegre, que é um problema gravíssimo, né? Acho importante nós focarmos na dengue, mas há algo que é comum a todos esses males que nos atingem, que é exatamente o autocuidado, a alimentação, as questões que envolvem o ambiente, né, o transporte, o estresse. E estas questões têm de ser objeto de atuação não só do Estado, mas de toda a comunidade. Só pena de nós não termos uma população que vive cada vez mais, que precisa de insumos que são lançados no mercado pela indústria farmacêutica cada vez mais, nós não vamos ter recursos suficientes para atender a toda essa demanda. E como a senhora avalia esses números divulgados sobre a dengue aqui em Porto Alegre e também no estado? Se comparados a outros estados da federação, nós ainda estamos numa posição relativamente confortável. Mas eles nos alertam, esses números, para a necessidade de que nós não descuidemos, mesmo durante o inverno, e que, a partir de agora, adotemos todos, né, porque o Estado não tem condições de estar em todas as residências, adotemos hábitos no sentido de evitar que o mosquito se propague. Nós temos estados como Goiás, o Tocantins, por exemplo, Palmas, a situação é gravíssima. Os colegas, inclusive, alguns colegas estudam a responsabilização criminal daqueles moradores que evitam ou que restringem a ação da polícia sanitária. Mas nós estamos ainda aqui numa situação relativamente confortável, porém, o alerta já foi dado, as pessoas estão cientes de que elas devem adotar hábitos no sentido de se assenhorar da sua propriedade, dos seus jardins, dos vasos, enfim, cuidar para que o lixo não se deposite, etc. Claro. Agora, e aquele promotor que trabalha, digamos assim, numa comarca menor, numa cidade com poucos habitantes, mas que há casos de dengue, ele também pode trabalhar para, digamos assim, diminuir o foco da doença? Sim. Nós vivemos num estado, numa sociedade com muita movimentação. As pessoas não estão aqui em Porto Alegre, elas se deslocam de uma cidade para outra e isso com uma rapidez
impressionante. Então, o fato de Porto Alegre ter um número maior e uma cidade do interior ter um número menor, não significa que nós não devemos cuidar de todos esses espaços de forma igual, porque as pessoas podem trazer ou levar a doença com muita facilidade, com muita rapidez. E isso vale também para os outros estados da federação. Isso que significa que nós estamos interligados, esse é um conceito hoje, né? A globalização também acontece de forma física aqui nos espaços que nós ocupamos. Agora, a questão da dengue também é um exemplo de que o Ministério Público, como fiscal da lei, ele pode trabalhar na prevenção dessas doenças, não só da dengue, como outras doenças que a senhora já citou aqui no programa. Sim, e não só de forma preventiva, mas de forma integral. Eu volto a referir, porque o SUS, o Sistema Único de Saúde, fala em integralidade. O ser humano deve ser tratado, deve ser abordado de forma integral. Nós temos trabalhado preventivamente, que não é de hoje, nós temos um trabalho já de uma década, no sentido, por exemplo, de integrar as políticas em todo o Brasil. Nós mantemos contato com os colegas dos estados mais longínquos da federação, trocando experiência, aqueles que tiveram, por exemplo, dengue primeiro que nós. Eles trocam, nós recebemos essas informações e daqui nós mandamos os nossos exemplos, que são muitos e positivos de atuação. Nós fundamos também uma associação nacional de promotores de justiça da área da saúde. Nós atuamos hoje em comitês do Conselho Nacional de Justiça para atuar em questões de saúde e obtivemos muitos ganhos em relação, por exemplo, a coordenar ações nas áreas mais importantes que a saúde requer. Ou seja, a promotoria que a senhora trabalha, essa especializada, ela tem um papel importante, fundamental na fiscalização do sistema de saúde, ou seja, ela consegue fiscalizar, o promotor, ele tem um papel fundamental em trabalhar políticas públicas na área da saúde. Sim, essa é a nossa preocupação, porque aqui nós temos poucos promotores que são especializados na área da saúde. Como atender a uma população de milhões, né? Então é importante que as nossas ações impactem em todo o estado do Rio Grande do Sul e por isso nós trabalhamos em políticas públicas, mas não só por isso, porque segundo a Constituição o dever do Estado é no sentido de políticas econômicas e sociais. Não se refere só à prestação de ambulatorial, hospitalar, de saúde. Significa também questionar outras políticas no que diz respeito, por exemplo, à alimentação que a população está consumindo, como é o ambiente da população. Tudo isto incumbe ao Estado. E a nossa atuação, portanto, para poder ser mais positiva em relação à população, ela tem que ser coletiva e difusa também. E nós temos procurado fazer esse trabalho dessa forma, né? No que diz respeito, por exemplo, a medicamentos, sempre foi nossa preocupação que todo o Estado recebesse, não só o João ou a Maria, o caso específico, embora nós também atendamos na promotoria ao João, à Maria. Mas nós tomamos esse caso também como um termômetro da situação geral da saúde da população. Veja que hoje, por exemplo, nós já estamos nos preocupando, como especialistas na área de saúde, em informar os futuros promotores que ingressarão na carreira, colocando essas temáticas nos concursos, propiciando a criação de cursos de especialização em saúde coletiva, enfim, uma série de medidas com um olhar para o futuro da instituição e para o futuro da comunidade, o que a comunidade precisa em termos de atuação do promotor de justiça. E há muitos inquéritos na sua promotoria relacionados com questões de doenças ou mesmo na área de saúde? Sim, temos inúmeros, sem dúvida. Um deles, por exemplo, como eu referi rapidamente aqui, é em relação à tuberculose. Porto Alegre hoje detém um lugar de destaque negativamente no que diz respeito à tuberculose. É impressionante, uma doença que já havia sido praticamente estancada há alguns anos. Hoje é um problema de saúde pública. Dezenas de pessoas morrem anualmente na cidade de Porto Alegre em função da tuberculose.
enquanto o tratamento é relativamente de baixo custo face a outras doenças, por exemplo, que nós temos, em que o Estado gasta milhões de reais. E, no entanto, nós ainda não conseguimos, né, abordar a forma correta este problema de saúde coletiva. E isso gerou uma ação civil pública que está em andamento, em que o Ministério Público cobre essas ações de uma forma mais efetiva. Além disso, temos, sem dúvida, outras ações e inquéritos em andamento, desta forma mais coletiva, como eu diria, né? A tuberculose é uma doença que já amedrontou muito no passado, matou muito. O que está ocorrendo agora dessa vez? Eu acho que é uma série de circunstâncias, né? Houve mudanças estruturais no sistema de saúde de 88 para cá. Nós tínhamos o Estado centralizando mais ações, hoje o Estado não presta mais assistência, e aí a adaptação a esses novos tempos, sem dúvida que é um dos fatores principais. Mas, com um olhar crítico sobre o sistema em que nós nos inserimos, eu vejo que a tuberculose é hoje uma doença em que não há interesse das grandes empresas também na promoção de medicações mais modernas, porque atinge uma população de baixa renda, apenados, por exemplo, moradores de rua, são os mais afetados. Mas vem se desenvolvendo, e isso é importante alertar, alguns bacilos resistentes em função dos abandonos ocorridos durante o tratamento e que pode atacar qualquer um de nós, no ônibus, estejamos no ambiente público, e do nada essa doença pode vir, enfim, a acometer algum de nós, né, de uma forma mais grave. Então, me parece assim que há um certo descaso em função também do pouco apelo midiático em relação à população de rua, que é a mais afetada por essa doença. Claro. O inverno está chegando e vem aí a gripe, a questão da gripe também, que num passado recente assustou muita gente. O Ministério Público também pode auxiliar, principalmente na questão das vacinações, de que maneira o Ministério Público pode ajudar nesse campo? Nós fiscalizamos, né, também a partir da participação da comunidade, das denúncias que nós recebemos, mas eu acho muito importante frisar que o Estado brasileiro assim, respondeu de uma forma muito positiva, muito eficiente nesse aspecto, né, tanto ao nível da União, do Estado e do município. Mas de lá para cá nós recebemos uma série de informações e eu acho que a população agora volta a atentar para essa questão do que nós podemos fazer enquanto cidadãos para que os índices sejam menores. A vacinação, o hábito de lavar as mãos, os hábitos relacionados à higiene. Nós estamos, então, verificando, o Estado já vem adotando as providências para, enfim, poder enfrentar este problema que vem agora, né, junto com tantos outros, nessa época de inverno rigoroso que nós temos pela frente. Agora, para que tudo dê certo nisso que nós estamos falando, a questão da dengue, da tuberculose, da gripe, é preciso uma integração, né, entre o Ministério Público e os outros órgãos que também fiscalizam. Exatamente. Eu acho que é bastante importante assim, a gente repisar que, por questões de método, a gente acaba esquecendo que Estado é Estado e se divide entre seus diversos entes. Isso é uma questão de prática, né? Mas isso não significa que sejam entes separados ou que haja, assim, uma atuação diferenciada. Ela tem que ser uma atuação em parceria. Isso a própria Constituição diz, quando fala lá da assistência social e da previdência, quando a saúde está inserida, que as ações têm de ser de todos os entes em parceria. Então, o Estado Judiciário, o Estado Ministério Público, o Estado União, o Estado Município, o Estado todos eles têm de atuar numa direção única, né, com os mesmos focos de atuação, sob pena de nós
não conseguirmos capilarizar lá no município menor do estado, né, essa ação que é aqui planejada nos grandes centros. E de que forma o cidadão que mora lá naquela comunidade pequena, necessitada, ele pode procurar o Ministério Público, haja visto que ele tem uma questão que ele queira se informar mais, ele tem dúvidas e até mesmo, de repente, dificuldade de acesso na área de saúde? Veja, hoje nós temos os meios de comunicação muito facilitados, né? O Ministério Público tem uma estrutura que está distribuída em todo o estado, então é perto do cidadão, como deve estar realmente, né? Seja pessoalmente, na Promotoria de Justiça, seja através do telefone, através de e-mail, da ouvidoria, há uma série de canais, né? Esse contato pessoal ainda é muito importante e o promotor está lá para atender ao cidadão. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu gostaria que agora a senhora desse aquele recado ao cidadão que também está ali esperando, né, uma orientação do Ministério Público, principalmente na questão da dengue. Olha, o meu recado é esse, né, dele ser participativo nesse sistema. Que ele denuncie, que ele entenda que não está bem, que ele faça o seu dever de casa, que é cuidar do seu espaço, né? Que ele se comunique com a sua comunidade para cuidar do seu bairro. A cidade é nossa, não é da prefeitura. A cidade é dos cidadãos. E, em havendo alguma ação ou omissão, né, de alguma das autoridades ou de alguma pessoa que não queira ou que atravanque esta ação, que procure o Ministério Público. Outra coisa que eu esqueci de lhe perguntar, a Promotoria dos Direitos Humanos, a senhora tem algum projeto futuro? A senhora falou até na tuberculose aqui, para ser implantado no momento? Bom, nós temos com algumas ações importantes sendo estudadas ali e os problemas aparecem e se inovam, né, a cada momento. Sem dúvida, nós temos alguns trabalhos que seria importante um outro programa para nós abordarmos aqui. Ok. Doutora Marinês Asman, promotora de justiça que atua na Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos de Porto Alegre. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Obrigada. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendo-mp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendo-mp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!